Estima-se que em nosso planeta existam cerca de 10 mil vulcões que entraram em atividade nos últimos 2 milhões de anos. Destes, somente cerca de 500 continuam ativos nos dias de hoje, dos quais 20 deles são considerados muito ativos e entram em atividade com frequência. No século XIX, a população da cidade de Sobral, no Ceará, foi surpreendida por uma visão assustadora. Eis que do centro de uma serra, localizada no interior, a cerca de 30 quilômetros de distância daquela cidade, começa a sair uma fumaça preta e espessa. Em seguida, grandes chamas foram expelidas dali, banhando toda a extensão daquela serra, queimando toda a vegetação. 17 anos depois, o mesmo fenômeno se repetiu. Para entender mais sobre esse fato histórico, ocorrido há quase 200 anos atrás, faremos uma breve introdução. Os danos causados por um vulcão são enormes. Mais de 1 milhão de pessoas foram mortas devido às atividades vulcânicas. A maior delas ocorreu na Indonésia no ano de 1815, quando as erupções do vulcão conhecido como Monte Tambora mataram mais de 71 mil pessoas. Na América do Sul, a maior catástrofe vulcânica ocorreu em 1985 na Colômbia, nosso vizinho, quando o vulcão Nevado del Ruiz entrou em erupção, matando mais de 23 mil pessoas. Não há relatos de mortes por erupções vulcânicas no Brasil, e segundo os estudiosos no assunto, os vulcões que aqui existiam encontram-se todos inativos ou extintos. Segundo esses pesquisadores, o Brasil fica localizado no meio da placa tectônica sul-americana, em uma região estável, e a maior incidência de vulcões ocorre nas regiões geológicas instáveis, ou seja, nas bordas das placas tectônicas. Apesar disso, em fevereiro do ano de 1842, residentes na cidade de Sobral, no interior norte cearense, ficaram amedrontados com a visão de uma serra cuspindo fogo. O fato ocorreu na Serra do Barriga, distante cerca de 30 quilômetros da cidade de Sobral e hoje pertencente ao município de Forquilha. Por volta das 4 horas da tarde, após uma copiosa chuva, avistou-se a saída, do centro da referida serra, de uma fumaça preta e espessa. A essa fumaça sucederam chamas que cobriram boa parte da extensão da serra, queimando a vegetação que ali existia. 17 anos depois, em 22 de fevereiro de 1859, o mesmo fenômeno se repetiu. Após uma chuva intensa, veio a fumaça preta e densa seguida da erupção. Desta vez, grandes estampidos e estalos horríveis foram ouvidos a dezenas de quilômetros de distância, acompanhados de uma forte explosão que atirou longe grandes blocos de pedras. O fogo dominou uma extensão superior a 150 braças de terra. A erupção deixou enormes crateras que podem ser avistadas de longe. Felizmente não houve mortes, pois não havia habitantes naquela época nas proximidades da Serra do Barriga. O fenômeno repercutiu tanto que o presidente da província do Ceará à época, João Silveira de Souza, solicitou ao Império a vinda de especialistas para que fizessem um estudo sobre os riscos que o vulcão poderia gerar para a população local. A resposta foi positiva e em 1861 o imperador Dom Pedro II encarregou o maior especialista no assunto à época, o engenheiro e físico mineiro Guilherme Schutt Capanema, conhecido como Doutor Capanema ou Barão de Capanema, foi enviado para Sobral a fim de realizar tal estudo. Ao final de sua visita à Serra do Barriga, o Doutor Capanema expede um laudo afirmando nada ter encontrado que justificasse aqueles fenômenos, predominando no local o granito e o gneiss. Esse fato histórico, além de ser relatado e replicado por populares há várias gerações, foi documentado em alguns livros. Um deles relata o fato em detalhes. Trata-se do volume literário O Ceará no Começo do Século XX, escrito por Tomás Pompeu de Souza Brasil, mais conhecido como Senador Pompeu, que além de político influente,
Tendo sido deputado e senador do Império, foi também autor de diversas obras, principalmente nas áreas de História e Geografia, além de ter sido membro de várias sociedades científicas, destacando-se a Sociedade de Geografia de Paris, o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco e o Instituto Histórico e Geográfico Nacional. Após a visita do ilustre engenheiro Dr. Capanema, que afirmou nada ter encontrado que pudesse relacionar os fenômenos a atividades vulcânicas, a população local ficou mais tranquila. Porém, continua-se, até os dias atuais, a dúvida sobre o que teria causado tais fenômenos na Serra do Barriga. Ficam, portanto, as indagações. Será que um dia saberemos? Será que um dia se repetirão no futuro?